Fala pessoal, boa noite, Latos falando pessoal, vamos lá. Vamos lá pessoal, me dê ok por favor de som e imagem. Tô com outro microfone hoje, então me dê um ok por favor, vocês estão me ouvindo bem aí. Vamos lá né pessoal, chegou né? Chegou a tão esperada aula 8 ou não né? Ou não esperada né? Tem certas coisas na vida que a gente não quer que termine né? Então, vamos lá. Me dê por favor, aí estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Hoje eu vou dar boa noite pro pessoal aí, boa noite pro... Nossa, tem bastante gente já, né? Fernando, Jairo, Malda, Edinaldo, Thomas, Leandro, Samuel, Franciele, Bruno, Luiz, Priscila, Mariano, Samuel, Ricardo, Luiz, João, o meu xará Jefferson aí, Jefferson Amorim, quem mais? Jairo, Agressive. Não, não tá chovendo, hoje não tá chovendo, choveu forte sábado, né? Daniel, Cris, Ariane, quem mais tá aí? O Jairo, bastante gente, ó. Minutos de valor, fala Júnior, boa noite. Paulo, Alessandro, Vinícius, é muita gente, né? Muita gente mesmo, né? Mas vamos lá, uma excelente noite para vocês aí, né? Sejam bem-vindos, principalmente o pessoal aí que tá desde a aula 1, né? A gente já tá na aula 8. Seja bem-vindo, pessoal que está começando agora aí, que está começando hoje, primeira vez que está aqui, sejam bem-vindos. Eu aconselho a todos a fazerem o cadastro, né? Deve tá na descrição aqui embaixo o cadastro, faz o cadastro para poder ter acesso às aulas anteriores para assistir. E mesmo o pessoal, né? Acho que sempre bom rever, foi bastante conteúdo até aqui, acho que é sempre muito legal, muito importante estar revendo tudo isso aí, tá? Então já fica aí a referência para todo mundo rever as aulas, se cadastrar para poder rever as aulas, tá? Hoje é a aula 8, né? Pô, parece que não, mas passou 2 meses, 8 semanas aí, é muito tempo. Bastante coisa vivida, muita coisa aconteceu no mercado nesse tempo todo. Acredito que muitos de vocês conseguiram aí vivenciar muita coisa que foi aprendido ao longo dessas 8 semanas, vivenciar no mercado. Claro que tem muita coisa a ser aprendida, muita coisa a ser vivida no mercado, né? Então não dá para, não, acho que o estudo continua, né? Literalmente o estudo continua. Eu tenho duas coisas importantes para dizer antes de começar a aula aqui, tá? A primeira de todas, né, eu queria agradecer a todo mundo por ter chegado até aqui, né, ter vivenciado esse processo até aqui. Acho que eu sempre deixo claro, né, deixo claro o quanto é complexo o mercado, o quanto é difícil viver de mercado, não é fácil, mas também ao ponto que é possível, né? Então acho que com dedicação, com conteúdo certo, conhecimento certo, com as expectativas certas alinhadas, é possível sim se tornar um profissional de mercado e ter a profissão mais desejada por todo mundo, né? E a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é na questão de para ficar até o final, porque hoje tem uma surpresa para vocês. Eu tenho duas surpresas, na verdade, para vocês, né? Mas só vou contar no final para vocês. Acho que tem a aula de hoje, tem bastante coisa interessante e importante na aula de hoje, principalmente para quem de fato quer viver de mercado financeiro. Mas depois eu tenho duas coisas bem interessantes aí para vocês. Acredito que vão gostar um pouquinho, né? Vão achar bem interessante, tá? Bom, deixa eu mudar aqui, né? Estamos aí na nossa aula 8. O que acontece, pessoal? O que acontece? Ao longo do tempo, né, quando a gente está no mercado financeiro, a gente sempre vai ter alguns inimigos dentro do mercado financeiro. E o maior dos inimigos nossos no mercado financeiro é o cara do espelho, né? No caso aí, somos nós mesmos, né? O cara que você encara todo dia, né? É o cara que te sabota, é o cara que te coloca onde você quer chegar, mas também é o cara que te sabota,
tá? Então, é muito interessante, a gente vai citar algumas coisas hoje que foram fundamentais na minha mudança de cabeça, tudo, e tem que ser fundamental na vida de vocês. Quando a gente pensa em mercado financeiro, o leque é muito amplo, tá? E todo dia o mercado exige que a gente seja dinâmico, ou seja, o mercado é dinâmico e a gente tem que ser dinâmico junto com o mercado. Tá? E então o que acontece? É muito importante todo dia a gente estar pronto para o mercado que possa acontecer. Por isso que eu bato muito na tecla para vocês, fazerem o panorama, se prepararem para o dia antes do mercado abrir. Tá? Então eu acho que é muito importante você fazer uma preparação, porque essa preparação que eu chamo de panorama, que é entender o contexto do dia, te dá a noção como que pode ser aquele dia, e baseado nisso você tem que definir como vai se comportar, tá? Em N formas, se você vai ser mais agressivo, se você vai carregar mais posição, se você vai fazer tiros curtos, se você vai fazer scalp, né, que é operações mais curtinhas, se você vai trabalhar mais mercado, que é fazer operações um pouco mais longas, né? Então tem toda uma questão envolvida nisso. Tem toda uma questão envolvida nisso que é bem importante. Tá? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre uns itens que são importantes e alguns são tabus dentro do mercado. Né? Um deles é preço médio. Tá? Preço médio é uma coisa interessante e outro deles é parcial. Né? São duas coisas que eu utilizo muito em cima disso, tá? E é importante todo mundo conhecer e saber como funciona, né? Os cuidados que a gente precisa ter com o preço médio, e um outro item muito importante que é pitfalls, né? Acho que alguns podem não ter muita similaridade com a palavra, mas vai ter muita similaridade com o que o pitfalls faz, o que é pitfalls, né, dentro do mercado financeiro. E aí vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer quanto a isso. Tá? Quando a gente pensa em mercado financeiro, né, a gente sempre quer o quê? A gente quer comprar barato e vender um pouco mais caro. Então, ou seja, geralmente eu quero o quê? No mínimo eu quero comprar no 1 e vender no 2, no 3, no 4, né? E quero ter o lucro. Cada vez tem um lucro maior. Tá? Então, o que acontece? Quando eu compro um contrato, digamos que eu pego um contrato de dólar, eu compro no 1, né? Se eu zerar no 3, eu ganhei 2 pontos, certo? Eu ganhei 2 pontos. E existe no mercado um negócio chamado realização parcial. O que é a realização parcial? É basicamente quando eu entro no mercado com mais de um contrato, né? Então vamos pegar um exemplo aí. Eu entro com 2 contratos, tá? Eu entro com 2 contratos e o que acontece? Digamos que eu compro 2 contratos no 1, né? E o mercado vai para o 3. Eu tenho 2 opções. Eu comprei no 1 2 contratos, o mercado vai para o 3, eu posso vender os 2 contratos que eu comprei no 1 no 3, né, e ficar com esse lucro, ou eu tenho uma outra opção. Eu posso realizar parcialmente o meu lucro, que é o quê? Basicamente eu comprei 2 contratos no 1, o mercado foi para o 3, ao invés de eu vender 2 contratos no 3, eu vendo apenas 1. Né? E a hora que, quando eu vendo esse 1 contrato, o que acontece? Eu vou continuar com um contrato, só que muda o meu preço médio. Né? Ou seja, aonde eu começaria a perder dinheiro. Quando eu comprei 2 contratos no 1, se o mercado ficar abaixo do 1, eu estou perdendo dinheiro. Tá? Agora, quando o mercado foi para o 3 e eu zerei parcial, ou seja, eu zerei um contrato no 3, eu estou com um contrato ainda, né? Só que meu preço médio, ou seja, meu preço que é o break-even, que a gente chama, que é o preço onde determina meu lucro, meu prejuízo, ele não está mais no 1. Né? Digamos que esse 1 é o 11. Tá? Digamos que eu comprei no 11 2 contratos, foi para o 13 eu zerei um contrato, ou seja, em cima de um contrato eu tive 2 pontos de lucro. Tá? Então o que acontece? Meu preço de entrada não está mais no 1. Né? Meu preço de entrada não está mais no 1. Né? Meu preço de entrada está 2 pontos abaixo do 1. Então, no caso, estaria no 10 e no caso está no 9. Tá? Ou seja,
Baseado nisso, eu só começo a perder dinheiro se o mercado ficar abaixo do 9 e não mais abaixo do 11. Tá? Então é importante ter essa noção de preço médio, porque o preço médio me permite segurar mais uma posição. O preço médio ele me dá a possibilidade de alongar muito o trade. Quando a gente opera no mercado com apenas um contrato, né? Quando a gente opera com apenas um contrato, a gente só tem uma chance de acertar e de errar. Tá? Por quê? Eu entrei no 11, um exemplo, tá? Eu entrei no 11. O mercado vai para o 12, qual que é o primeiro sentimento que eu tenho? Vou guardar no bolso esse dinheiro, porque o mercado já me deu um ponto. Né? Geralmente porque só tem aquele contrato. O mercado está te dando um ponto de lucro. Muitas vezes você vai olhar e falar assim, vou colocar no bolso aqui porque eu não quero ficar sem esse um ponto. Né? E aí o que acontece? Muitos vão se identificar com isso, você zera com um ponto, né? O mercado foi até o 12, você zera, aí o mercado anda mais 3, vai para o 15. Né? Vai para o 15, você fala, caramba, foi só eu sair que o mercado foi embora. Né? Esse é o sentimento que a gente tem, porque naturalmente, né? Naturalmente a gente tem o sentimento do que quando está no lucro, você quer aceitar logo o lucro, você quer colocar logo no bolso o dinheiro que o mercado te ofereceu. O que é bem normal, porque só tem um lote, né? A gente chama de tiro único, então não tem, geralmente você não quer pagar muito para ver, você aceita o lucro que o mercado oferece. Né? E muitas vezes aí que está, geralmente você aceita mais. Comprou no 11, o mercado veio para o 10, você está lá, não, vai voltar para o 11, é só uma movimentaçãozinha contra. Aí o mercado vem para o 9 e continua voltando. Tá? Então, o que é importante? Tá? O que é muito importante quando a gente pensa nessa questão do parcial? O parcial ele te dá duas possibilidades. Tá? Te dá duas vantagens. Hein? A primeira delas é porque geralmente você estopa mais rápido quando você está com uma mão maior, porque você sabe que machuca mais. Tá? Eu acho que isso é bem interessante, né? Você acaba estopando mais uma operação quando você está com um lote maior. E segunda opção, quando o mercado vai a seu favor, você faz uma realização parcial, ou seja, você garante parte do lucro, e isso te dá tranquilidade, né? Isso te dá bastante tranquilidade para muitas vezes segurar um pouco mais a operação. Ou seja, comprou no 11,2, o mercado foi para o 13 ou para o 12, por exemplo, você realiza parte do lucro, e como o seu preço médio está abaixo do seu primeiro preço de entrada, ou seja, você acaba sentindo um pouco mais confiança de deixar o mercado andar um pouco mais a seu favor. Isso é muito importante. Né? Eu uso, se vocês pegarem a tela operacional que eu liberei para vocês, outras telas operacionais que tem liberada no meu canal do YouTube, no @latos, né? Aqui no YouTube, vocês vão perceber que eu uso isso muito. Né? Ou seja, eu uso muito a questão de fazer realização parcial. Né? Eu entro com uma mão maior, né? O mercado anda um pouco a meu favor, eu já aceito devolver, né, parte dos lotes que eu estou na mão para realizar um pouco o lucro. Para quê? Para trazer conforto, para que eu possa segurar um pouquinho mais a operação. Tá? Que eu possa carregar um pouco mais essa operação e tirar mais proveito do movimento. Muitas vezes o mercado anda 5, 6 pontos e quando eu estou com um único lote na mão, eu saio rápido. Né? Eu saio rápido e eu acabo não aproveitando. Por quê? Eu só tenho uma chance de... com um lotinho eu só tenho uma chance de aceitar o lucro ou aceitar o prejuízo. Então o mercado me dá lucro, eu quero colocar logo no bolso. Agora quando eu estou com mais de um lote, eu tenho a opção de fazer realização parcial, né? Eu consigo alongar mais meus trades, eu consigo andar mais junto com os movimentos do mercado e eu consigo diminuir o risco. Né? Quando eu entro com uma mão maior, por exemplo, 2 lotes, e logo na sequência que o mercado anda a favor, eu faço uma realização parcial, eu diminuí o tamanho do meu stop, eu diminuí o risco do meu stop. Tá? Então acho que isso é muito importante a gente ter noção. Claro que é muito amplo, mas é importante vocês terem esse conceito em mente para, por exemplo, quando olharem telas operacionais que eu disponibilizei,
no meu YouTube e exclusivo para vocês perceberem como eu trabalho o mercado, porque muitas vezes a gente fala, mas eu não entendo quanto essa troca de lote que você faz. Geralmente é preço, né? Eu faço realização parcial, para quê? Para melhorar o meu preço médio da operação. Né, para que cada vez meu preço médio fique longe do preço que está o mercado e eu tenha mais e mais conforto de atuar no mercado. Até porque, pessoal, uma coisa que é muito importante, quando a gente está no mercado financeiro, quase que o tempo todo a gente tem desconforto. Né? A gente entrou numa operação e a gente está desconfortável. Por quê? Geralmente a gente espera que a operação vá a nosso favor, mas às vezes ela não vai a nosso favor na velocidade que a gente imaginava e isso gera um desconforto. Quando você faz uma realização parcial, né, você garante um pedaço do lucro e você você diminui o seu risco, né? Você melhora o seu preço médio e diminui o seu risco. Isso te dá um conforto de prestar mais atenção no fluxo, prestar mais atenção no que está acontecendo e, consequentemente, saber se você está certo ou está errado em estar segurando aquela operação. Tá? Então é muito importante, né? É muito importante você ter essa noção, tá? De fazer parcial. E geralmente quando eu faço parcial, acho que isso é interessante citar. Muitas vezes eu faço parcial, mas também eu faço o famoso médio para frente. Né? Vou dar um exemplo prático para vocês, baseado no que vocês já aprenderam. Digamos que o mercado vai romper o 10,5, certo? O bola, vocês aprenderam isso. Rompeu o 10,5, eu comprei 2 contratos a 10,5, tá? O mercado foi até o 2,5, tá? Foi até o 2,5. Foi até o 2,5, eu zerei parcial no 2,5, certo? Eu entrei com 2 contratos no 10,5, o mercado foi até o 2,5, eu zerei parcial no 2,5, certo? Baseado nisso, meu preço médio já não está mais no 10,5, meu preço médio está no 8,5, tá? Só que o que acontece? O mercado continua subindo. O mercado continua subindo, eu estou comprado em um lote, o preço médio está longe, só que o mercado continua subindo e eu continuo achando que eu estou na tendência certa, no movimento do mercado certo, e eu acredito que eu posso voltar a estar com 2 lotes. Né? Então eu posso, se eu confiar na movimentação, eu posso muito bem aumentar a minha mão para frente. Isso a gente chama de preço médio para frente. Tá? Que é basicamente eu estou com um contrato e eu estava com 2 no 10,5, zerei parcial e o mercado continua andando a meu favor. Ao invés de eu zerar o contrato que eu estou carregando ainda, que eu não zerei o primeiro, eu aumento uma vez o contrato. Né? Ou seja, eu compro mais um. Né? Quando eu compro esse mais um, né, eu estou com uma operação, uma posição maior, eu aumento a possibilidade de lucro, claro que também eu aumento a possibilidade de risco. Então eu tenho que saber dosar isso. Tá? Eu tenho que saber dosar bastante essa questão de quando devo fazer um médio para frente ou não. Tá? Acho que isso é muito importante. Mas médio para frente é sempre uma coisa muito importante e uma regra importante para o médio para frente. O médio para frente você só aumenta na proporção da sua mão atual. Então vamos pensar o seguinte, digamos que eu estou comprado em um contrato e eu quero fazer o médio para frente. Eu só posso fazer o médio para frente em mais um contrato. Tá? Porque se eu fizer com mais de um contrato, digamos que eu estou comprado em um, no 10, o mercado está no 15, eu compro 2 contratos. Eu trago o preço médio muito próximo da onde eu acabei de fazer a compra nova. Tá? E aí sim eu corro o risco de perder dinheiro nessa operação. Tá? Então, muito importante, o preço médio para frente é sempre fazer proporcional à sua mão. Então, se eu estou com 1, eu vou comprar mais 1. Se eu estou com 2, eu vou comprar mais 2 e assim sequencialmente. Tá? Então, acho que é bem importante ter esse discernimento. Tá? Claro, o médio para 3, o médio para frente, tem que treinar muito, tem que entender profundamente o conceito, não é uma coisa que você pega do dia para a noite, é treino, 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 tem muito mais conceito por trás disso, acho que tem todo o entendimento que a gente passou nas últimas aulas, entender qual que é o cenário, qual que é o contexto, qual que é a tendência do dia, aonde são boas operações para eu entrar com 2 contratos, aonde é uma boa operação para eu sair parcial, como já foi falado, e aonde seria um bom ponto, uma boa referência que eu possa entrar novamente para fazer um médio para frente. Então assim, é bem interessante e bem importante o seguinte, você ter a plena
né, noção e convicção também de que não é mágico fazer preço médio para frente ou realização parcial, e sim é algo que você tem que trabalhar. Tá? É algo que você tem que trabalhar, é algo que você tem que executar dia a dia, treinar, treinar, treinar e treinar. Tá? Eu uso muito, deixo o conselho, deixo aí o convite para vocês para assistirem às aulas operacionais que já foram liberadas, que é bem importante isso aí. Quem não recebeu, depois manda um e-mail para suporte@lato.com.br que o pessoal lá manda para vocês. Dá uma olhada no meu YouTube, né, youtube.com/latos, também tem vários vídeos operacionais e vocês vão perceber que eu faço bastante essa questão de realização parcial, de médio para frente. Tem uma outra forma aqui de médio que eu desaconselho bastante, apesar de em alguns momentos ser bem interessante, mas para quem está começando eu desaconselho totalmente, que é o médio para trás. O médio para trás basicamente é quando você compra num preço, o mercado ao invés de ir a favor, ele começa a vir contra. E ao invés de você estopar a operação, o que você faz? Você compra mais contratos. Tá? Isso é mais conhecido como médio. Né? E por que médio? Porque geralmente o pessoal quando faz isso para consertar um erro, né? E quando você vai consertar, geralmente quando no mercado, quando você está tentando consertar um erro é que você está muito errado. E geralmente esse querer consertar um erro gera uma sequência de outros erros e aí a gente já sabe o que vira, né? Aí quebra a conta, pensa em desistir do mercado, acha que o mercado não é para você, e enfim, aí tem um zilhão de outras coisas aí que o pessoal acaba fazendo aí depois que começa a fazer isso. Então, é muito importante saber o quê? O que é aconselhável fazer e a coisa que eu mais faço, né? Realização parcial, que é quando eu entro com uma mão maior e vou soltando os lotes aos poucos, né? E também faço muito médio para frente, né? Que é quando de acordo com o mercado vai andando, eu vou atuando a favor da tendência. Vocês vão perceber que eu nunca atuo contra a tendência, eu não gosto de atuar contra a tendência. Se a tendência a favor é o que todo mundo quer, por que eu vou entrar contra a tendência? Tá? É o que poucos querem. Então acho que isso é bem interessante e bem importante, tá? Então, essa coisa de médio para trás, por exemplo, é cagada, né? Vai dar certo 2, 3, 4 vezes, uma vez que vai dar errado, vai tomar tudo que você acertou nas 3, 4 vezes e mais um monte, tá? E assim, não estou falando porque eu acho, estou falando por experiência própria de muitos anos e já ter feito isso muitas vezes. Hoje em dia até faço médio para trás de uma forma um pouco mais consciente, mais sensata, mas evito bastante. Tá? Uma coisa é você fazer médio para trás quando você tem uma carteira de ações que está melhorando seu preço médio ao longo de anos que você vai carregar a ação. Outra coisa é você tentar fazer isso, né? Outra coisa é você tentar fazer isso no dia a dia, né? No mercado alavancado que nem é o mercado de dólar. Tá? Então tem que tomar todo o cuidado do mundo. Né? Todo o cuidado do mundo mesmo em cima disso. Tá? Então, toma com base nisso. Operar com um contrato, um mini contrato, por exemplo, vocês vão perceber que é uma coisa bem complexa, né? Operar com um contrato, porque só tem um tiro. Né? Só tem um tiro. Ou você acerta, sai no lucro, ou você estopa rápido. Você não tem a chance de, às vezes, segurar o balanço do mercado e tudo. Quando você atua com mais de um contrato, você começa a ter a dádiva da realização parcial e, consequentemente, você consegue estar no balanço do mercado, você diminui o seu risco de stop, entre outras coisas. Ou seja, melhora bastante, né? Melhora bastante o seu dia a dia operacional, tá? Então, assim, acho que fica a referência para vocês. Busquem entender melhor a utilização de operacional com mais lotes, né? Sempre pensando na questão de realização parcial, né? Ou seja, aceitar parte do lucro de acordo com o mercado anda a seu favor, tá? Assim também como a questão
de você ter noção que quando você entra com um lote maior e faz parcial, você diminui o seu risco e, consequentemente, te dá a possibilidade de aproveitar mais o movimento, né? Principalmente em mercados de tendência. Você pega hoje, o mercado na parte da manhã acabou dando bons movimentos de compra e depois o resto do dia ele teve uma tendência gigante de queda, caiu mais quase 3% o mercado hoje, e isso se repetiu semana passada. Se você está operando apenas com um contratinho, dificilmente você vai conseguir alongar mais seus trades, porque você vai aceitar logo o lucro que o mercado te dá. Quando você entra com uma mão maior e faz realização parcial, você tem segurança para poder deixar o mercado correr a seu favor e tirar um pouco mais proveito dessas operações. Eu sempre aconselho quem vai começar a aprender fazer realização parcial e depois médio para frente, sempre aconselho atuar com 2 mini contratos, tá? 2 mini contratos de dólar ali é o suficiente para poder começar a atuar e começar a tirar proveito dessas movimentações, tá? Eu acho que isso é bem interessante, né? Bem interessante mesmo, tá? Claro que é interessante você ter noção da tendência do dia, é importante você estar muito atento ao Times in Trades para ver a parceria que está acontecendo, até mesmo para você ter noção que hora que eu entro com 2 contratos para fazer realização parcial, ou que hora, mesmo eu tendo 2 contratos disponíveis, que hora que eu entro com um contrato, porque eu não confio tanto no movimento, e se o movimento for maior do que o esperado e mais rápido do que o esperado, que hora que eu posso fazer um médio para frente com esses 2 contratos, tá? Então, aí que é o X. Eu, dando exemplo do que eu faço no dia a dia, eu geralmente, quando eu confio no movimento, quando eu vejo o iPad, né, que é a parceria entre os players, eu entro com a minha mão maior, e é o primeiro passo que o mercado anda 1 ponto e meio, eu já realizo parcial. Né? Eu tento fazer essa realização parcial o mais rápido possível. Para quê? Para que eu possa ter um leve conforto de muitas vezes aguentar o balanço. Pega assim, a gente está num cenário que o mercado está muito volátil, certo? E volátil entenda com movimentações rápidas, tanto para frente quanto para trás, tá? Tanto na alta quanto na baixa. Quando você entra no mercado, ele já dá uma estilingada, né? Essa estilingada é uma oportunidade de você fazer uma realização parcial. Essa realização parcial, qual que é o benefício que ela traz para a gente? Ela joga o nosso preço médio um pouco mais longe, nos dá a tranquilidade que se o mercado balançar, chacoalhar, né, eu consiga manter a tranquilidade com esse chacoalho, porque eu não estou com uma mão muito grande, porque eu já realizei parcial, e meu preço médio já não está onde eu entrei, está um pouco abaixo disso. Então eu estou um pouco mais tranquilo. E quando eu estou tranquilo, pessoal, eu consigo olhar a movimentação do mercado sem ficar nervoso, né? É simples. O que é o estar tranquilo? Pensa vocês operando no simulador e operando na real, né? Operando no simulador, você está tranquilo porque você está com o botão foda-se ligado o tempo todo. Você sabe, inconscientemente, você sabe que não tem nada valendo ali no simulador, tá? Então você está sempre tranquilo. Essa tranquilidade que a gente precisa ter para operar no dia a dia no mercado, né? E com a realização parcial, a gente tem muito, né? Tem muito essa questão que a gente acaba conseguindo ter essa tranquilidade, porque a gente sabe que nosso preço médio está bom, a gente não está com um lote tão grande e a gente consegue ter o discernimento e a tranquilidade de olhar para o mercado friamente, sem ficar preocupado. Será que vai ser estopado? Será que vai pegar meu stop? Será que o mercado vai vir muito contra a minha operação? Tá? Então acho que isso é bem interessante citar. Tá? Então, realização parcial e médio para frente é algo muito importante, muito interessante. Não esquecem, pessoal, no final aí eu tenho uma surpresa para vocês aí. Acho que o pessoal da Modal me pediu algumas coisas aí, a gente acabou fazendo uma coisa bem legal para todo mundo aí, bem interessante aí. Então, tem uma surpresinha para vocês no final aí, tá? Uma coisa importante que eu queria deixar claro para todo mundo aí, e eu acho que muitos passaram por isso já, né? Muitos passaram por isso, que é o que a gente chama de pitfalls, né? Que é quando a gente perde completamente o controle do que a gente está fazendo no mercado, né? Que é quando literalmente a gente perde muito mais do que queria perder no mercado, do que estava
vamos dizer assim, do que estava programado para perder. Eu sempre quando vou para o mercado, acho que a maioria de vocês deveria ter isso, espero que tenha, você tem que saber qual que é o seu objetivo de ganho no dia, mas também saber qual o seu objetivo de perda no dia, né? Não é seu objetivo, mas qual é o seu limite de perda no dia, né? Quanto que você aceita perder no dia e parar de operar, né? Porque uma coisa vocês podem gravar para a vida de vocês. O vive de mercado, se torna um profissional de mercado financeiro, não é quem sabe fazer mais dinheiro, é quem sabe perder dinheiro. Quem sabe os seus limites e parar dentro dos seus limites, o que é o mais difícil. Tá? O que é o mais difícil de tudo, é parar dentro dos seus limites. Né? Você estipular limites e parar ali. Né? Porque ninguém gosta de perder, ninguém gosta de estar errado. Mas no mercado financeiro você tem que aprender que perder faz parte do seu negócio. Em alguns momentos você vai estar errado, mas esse estar errado não te faz um erro. Né? E simplesmente mostra que teve um dia ou outro que você não estava dentro do cenário e isso faz parte. E aí entra o autocontrole e a disciplina de saber parar quando se deve parar. Até porque, pessoal, a ideia de pitfalls é simples. É você quando você não para no primeiro erro. Tá? Muitos vão se identificar com isso. Tudo no mercado, eu sempre bato na tecla que você tem que aprender a estopar. Ou seja, assim como na vida. Né? Assim na vida. Na vida, muitas vezes a gente insiste em alguns erros, em algumas coisas na vida, seja em relacionamento, seja na profissão errada, no estudo errado, enfim. A gente demora muito para estopar, né? Para aceitar que a gente errou. A gente faz escolhas erradas na vida e no mercado também. Tá? E pitfalls, o que é basicamente? É quando você entra numa operação, essa operação vem contra você e você simplesmente não zera, não realiza um prejuízo, não aceita que você está errado. Né? E aí o que acontece? Muitos já fizeram isso. Comprei um contrato no 10,5, por exemplo. Aí o mercado volta para o 9,5, você não faz nada, volta para o 8,5, você não faz nada, volta para o 7, você não faz nada. Tá? Aí o que acontece? O mercado já voltou 3 pontos contra a sua operação e você não fez nada. Por quê? Você está rezando, já está torcendo para que volte, você quer estar certo. Aí o mercado vem para o 6. Você está muito errado. O mercado está gritando na sua cara que você está muito errado. E aí o que você faz? Ao invés de zerar a operação, aceitar que está errado, o que você faz? Você faz o famoso preço médio. O que é o preço médio? Comprar mais. Né? Você comprou no 10, o mercado voltou para o 6, ao invés de você já ter estopado faz tempo a operação, o que você faz? Você compra mais. Por quê? Você não quer aceitar o erro. Né? Você simplesmente quer consertar. Aí você compra mais. Certo? Aí você compra mais, você comprou mais no 6, o mercado vem para o 4. Né? Você comprou no 10,5, um lote, o mercado veio para o... Era para você ter estopado com 2, 3 pontos de stop no máximo para perder muito. Né? Você não estopou, o mercado veio para o 6, você não aceitou o primeiro erro, você comprou mais, o mercado veio para o 4. No momento que o mercado veio para o 4, tudo que você queria na vida, né? Tudo que você queria na vida é que o mercado ter zerado a sua operação assim que o mercado estava no 7, com um contrato só. Porque agora você está com 2 contratos e o mercado está no 4, né? E você simplesmente não aceitou a perda. Consequentemente, o mercado continua vindo contra, porque você está completamente errado, completamente fora do cenário, e o mercado continua vindo contra. E aí é o momento onde você já não está pensando mais, é o momento que você está rezando para Deus para que o mercado volte e jurando que não vai mais fazer aquilo, né? Jurando que, olha, se o mercado voltar, dessa vez, se o mercado voltar, eu nunca mais faço isso na vida, eu nunca mais faço um preço médio. E aí você vê 10 vendas, uma compra que você vê e fala, puta, não, agora vai. Por quê? Porque você está procurando tudo no mercado que te force e te mostre que, não, você está certo na operação, você não está errado. Né? Quem está errado é o mercado. Você está certo em segurar essa operação. Tá? Eu acho que isso acontece muito, né? A gente chama isso de pitfalls, né? Que é o momento onde você faz o médio, depois é o momento onde você vira torcedor, começa a rezar para a operação voltar, e aí depois de tudo acontecido, geralmente alguém precisa te parar, esse alguém é a corretora, né? Porque você já está num sequestro emocional fora da realidade, então já não consegue mais ter discernimento nenhum, aí a corretora vai lá e faz o quê? Te estopa, né? A corretora te estopa,
E aí você fica puto, e geralmente quando a corretora te estopa, ela te estopa quando você está na exaustão, quando você não tem mais, né? É, aí que acontece? Geralmente acontece, a lei de Murphy é terrível, porque aí você estopa, o mercado vai a favor. E aí onde você fica mais puto, você fala, falei, era só segurar. Aí geralmente você coloca mais dinheiro na corretora, faz TED, porque você quer recuperar, e aí vira uma bagunça. E detalhe, você não estragou só o dia de hoje, você estragou os próximos dias, porque aí todo dia, né? Porque aí todo dia você vai para o mercado tentando recuperar o prejuízo que você teve, que era muito maior do que você geralmente estava buscando de lucro no dia. E aí entra na famosa espiral de Pitfall, né? Que é uma bola de neve, que assim, você não aceita mais o que o mercado te oferece, por quê? Porque você só lembra do prejuízo que você teve. Eu já passei por isso muitas vezes, né? Muitas vezes, e é um fardo isso. Né? É um fardo isso, porque você tenta de todo jeito voltar para o 0 a 0, né? Você tenta voltar para o 0 a 0 para recomeçar de novo, mas para esse 0 a 0 você quer recuperar o que você perdeu, né? E aí, muitos sabem disso, aí é aquela fase que a gente se sente um bosta, que a gente acha que mercado não é pra gente, que mercado não dá certo, enfim, aquelas bobagens, né? Aquelas bobagens que a gente passa pela cabeça, por nossa cabeça nesse processo, tá? Então, e tudo começa por simplesmente não aceitar que em algum momento você erra, não aceitar que em algum momento você vai cometer um erro e faz parte do mercado, né? Cometer o erro. E aí assim, né, quem já passou por isso sabe a dor que é isso. É um sentimento incontrolável de incapacidade. Tá? Então, eu acho que é interessante que isso dá para ser ajustado. Eu ajustei na minha vida e, pô, demorou, não foi fácil não. Mas é ajustável, né? E a gente consegue perceber que aceitar e aprender a aceitar os erros rápidos é o que faz a diferença entre um vencedor e um perdedor no mercado financeiro. Tá? Então acho que é bem importante ter essa noção. Tá? E detalhe, ao longo da minha vida eu fui fazendo o quê? Eu fui criando regras contra eu mesmo. Né? Contra eu mesmo. Então, assim, uma forma importante que eu acho hoje em dia a corretora tem um robô que te estopa quando você perde 70% do capital. Então, o que acontece? Para o pessoal que está começando ainda, tudo, eu sempre aconselho, só deixa na corretora o que você pode perder no dia. Hoje em dia a margem para operar é muito baixa, né? Ou seja, você não precisa ter muito dinheiro na corretora para operar. Então, uma forma de você se proteger de você mesmo é isso, né? Deixa na corretora só o que você pode perder. E se tudo der errado, né? Se tudo der errado, você vai perder só aquilo. Né? Se tudo der errado, você vai perder só aquilo que você deixou alocado na corretora. Não vai perder mais do que você pode. Né? Isso é uma forma interessante. Outra forma interessante é você ter um plano bem definido. O que é um plano bem definido? Cara, você ter anotado qual o tamanho dos contratos, quantos contratos vai operar por dia, qual que é a sua meta de ganho, qual o seu limite de perda. Uma outra coisa importante que eu julgo muito importante é quantos erros seguidos eu vou cometer e vou entender que eu não estou num bom dia para operar. Tá? Acho que isso é muito importante também. Tá? Então a junção dessas coisas vai formando, né? Vai formando quem é você, vai formando quem é o profissional, o que você vai fazer ou não dentro do mercado. Tá? Então acho que essa base é muito importante. Claro, mas você pode falar, porra, falar assim é fácil, quero ver fazer. Eu sei que é complexo. Eu sei que é complexo, até porque eu demorei muito tempo na minha vida para conseguir me controlar. Só que aí você tem que levar uma coisa em consideração. Se você não se controlar, você está colocando um sonho em risco. Né? Quanto vale um risco? Né? Qual o risco de quanto vale um sonho? Né? Então acho que isso é muito importante. Quantos de vocês não estão batendo a cabeça por muito tempo e continuam insistindo no mesmo erro? Né? E assim, não adianta, todo iniciante faz isso, sabe por quê? Vocês vêm com um pensamento errado para o mercado. Vocês vêm focado em dinheiro e não focado em aprender como a coisa funciona. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Só que assim, se você não aprender como faz esse trabalho em todas as suas nuances, tanto quando dá certo quanto dá errado, você nunca vai viver de mercado financeiro. Por quê? Você sempre vai ficar tentando fazer dinheiro e nunca vai aprender de fato. Nunca vai levar o mercado a sério como profissão.
Porque aí entra como cassino. Você vai para um cassino, o cara quer jogar na roleta ali, ele quer ganhar dinheiro. Muitas vezes ele não quer saber como que funciona aquilo, qual que é a tática, qual que é a estratégia. Não, ele quer ganhar dinheiro com aquilo. E é o cara que mais perde dinheiro. Tá? Então o mercado é muito isso. Né? O mercado é muito isso nesse aspecto, né? De você saber exatamente, né? Saber exatamente quais são os seus parâmetros. Tá? Quais são os seus parâmetros, quais são os seus limites, quais são os seus objetivos, porque não adianta nada você ir para o mercado e falar assim, o que eu vou fazer no mercado? Ah, não, eu vou fazer dinheiro. Quanto dinheiro? Porque se você não tem um objetivo, qualquer coisa serve ou nada serve. Né? Ou nada serve. Então esse equilíbrio é muito importante. E eu acho que quando a gente pensa numa profissão, quando a gente pensa em algo que a gente quer fazer o resto da vida, né, o resto da vida, a gente tem que estar disposto a primeiro entender como tudo aquilo funciona, entender como você precisa, o que você precisa se tornar, o que você precisa aprender, o que você precisa mudar na sua vida, né, para aí sim depois você pensar em dinheiro. Né? E assim, eu falo de boca cheia para vocês, de um cara que já errou exatamente nisso, que vocês vão perceber o seguinte, se você não souber focar primeiramente em como o mercado funciona, em como você precisa funcionar, o que você precisa saber do mercado financeiro, nunca vai funcionar. Né? Porque a maioria vem para o mercado financeiro só focado em dinheiro. Né? Muitos de vocês, tenho certeza que já fizeram isso, veio para o mercado financeiro, falaram para mim que é fácil, é só colocar o dinheiro na corretora lá, coloca o dinheiro na corretora, perde, sem muitas vezes nem saber o que está fazendo, nem sabe por que perdeu. Né? E alguns têm o que eu chamo de ter o azar de ter sorte, né? Que logo que entrou no mercado, acertou uma operação, ganhou dinheiro e falou, putz, aqui é muito fácil, vou ficar rico com isso. Até porque já passei por isso, foi o sentimento que eu já tive. Né? Então, acho que isso é muito importante, saber filtrar isso, saber ter o discernimento que assim, cara, peraí, vamos focar, eu estou criando uma profissão, uma das melhores profissões que existe, né? Não tem nada na vida vai te dar mais liberdade que o mercado financeiro. Você pega nesse momento que a gente está de coronavírus, de quarentena, o pessoal em casa, não mudou nada a minha vida. Né? Pelo contrário, o mercado ficou melhor ainda, eu tiro mais proveito ainda do mercado, tiro mais dinheiro do mercado. E é isso que vocês têm que levar em consideração. Né? É a melhor profissão do mundo, a que te dá mais liberdade, que depende só de você, não depende de mais ninguém, não depende de chefe, amigo, ninguém gostar de você, e sim a sua dedicação. Né? Então, assim, se isso não valer a pena, nada mais vale, tá? Acho que o dinheiro é só a consequência. Se o foco é dinheiro, meu amigão, isso não vai dar certo nunca. E não estou achando isso, estou afirmando. Até porque, por todo o processo que eu passei da minha vida, quando o meu foco foi só o dinheiro, eu esquecia do mais importante. Como que faz dinheiro? Né? Como que o mercado funciona? Né? Como que os caras bem-sucedidos no mercado financeiro, o que eles fazem? Para que eu possa fazer também. Tá? Então, assim, eu acho que isso é bem importante. Ô, pessoal, acho que eu tô com o microfone mono hoje, porque acabou a bateria do outro e não deu para carregar, tá? Então, desculpa aí se tá o som baixo, mas se ligar na caixinha de som funciona bem, tá? Eu queria abrir para umas perguntas aí, acho que é bem legal. No finalzinho eu tenho uma surpresinha para vocês aí, mas vamos abrir para umas perguntas. Eu acho que nessas 8 semanas a gente falou de tanta coisa, e eu queria deixar bem claro e falar bastante sobre essa questão agora, daqui para frente, sobre autocontrole, né? Sobre saber parar, tanto no ganho quanto na perda. Né? E acho que assim, ao longo do tempo que a gente vive de mercado, a gente vai pegando o feeling do mercado, vai pegando tudo que a gente... literalmente tudo que a gente pode ou não fazer no mercado. Tá? Então, acho que assim, é sempre muito importante, né, muito importante você focar que assim, quem você quer ser? O que você quer para a sua vida? Né? O que você quer para a sua vida dentro do mercado financeiro? Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Quando você acha que é o momento de sair do simulador para o dinheiro real? Olha, Daniel, eu sempre bato na tecla que simulador é muito importante para você treinar, né? Treinar. É que nem quando
você é ciclista, eu gosto muito de ciclismo, pedalo bastante, você tem a bicicleta para você sair na rua pedalar, mas você tem o rolo, né, que é onde você encaixa a bicicleta e fica pedalando dentro de casa, tá? Nunca vai ser igual. Né? Então o rolo é para você treinar, um dia que está chovendo, tudo, mas se você quer ficar bom no ciclismo, quer ganhar mais fôlego e tudo, você tem que ir para a rua treinar. Então o simulador, para mim é a mesma coisa. O simulador, quando você precisa treinar, você usa o simulador. Ah, puta, tenho aprendi algo novo. Puta, o Jeff falou para mim que sobre parcial, agora eu quero treinar parcial. O que eu vou fazer? Eu vou fazer no simulador. Vou colocar lá 2 contratos para operar, vou buscar fazer parcial, enfim, vou treinar. A hora que eu treinei e me senti confortável, ou seja, tô confortável com a movimentação, já tô ágil para entrar com um lote maior e já mudar a boleta, já sair com um parcial de tudo, vou para real. Por quê? Quando você vai para real, muda tudo. Né? Muda tudo. Né? Por que muda tudo? Porque aí tem o psicológico envolvido, inconscientemente você sabe que se você fizer cagada você vai perder dinheiro, e aí a coisa começa a ficar mais séria. Então é sempre muito importante você ter esse discernimento entre a questão de fazer na real e a questão de fazer no simulador. Então, vou aprender uma coisa nova? Simulador. Né? Já estou confiante no simulador? Vou para real. A hora que você for para real, você vai ver que a coisa é um pouco mais embaixo. Você vai perceber que a sua confiança não é tão grande com aquilo, mas isso é muito, muito, muito importante, né? Para você treinar, tá? Para você entender e enraizar aquilo em você, tá? Então, lembra sempre, pessoal, simulador é para testar, tá? Para você treinar. A real é para você vivenciar, tá? Tem uma pergunta do Batatinha ali. Pera aí. Eu gostava muito desse desenho, viu, Batatinha? Lato, parabéns pelas aulas. Pergunta: sei que o TR precisa bastante tempo de tela para gerar aprendizado. O replay de mercado continua sendo o melhor treinamento? Sim, eu acho o replay de mercado um treinamento muito importante, viu, Batatinha? Claro que vivenciar o dia a dia na real é muito importante. Tanto é que assim, o meu curso, por exemplo, eu foco muito nisso de todo dia estar com os alunos. Todo dia estar vivenciando o mercado ao vivo. Então, ontem você teve aula aprendendo alguma coisa, à noite, no dia seguinte você vai ver acontecendo ao vivo. Isso é muito importante. A vivência do dia a dia é muito importante, somado, Batatinha, a você estudar a sua tela, né, sua tela operacional, e somado também a você fazer replay. Tudo isso é ganhar tempo de tela. Tá? Teve uma pergunta aqui, cadê? Latos, como você conseguiu entender a dinâmica do mercado, com os players atuam e a influência dos fatores externos? Vivendo o mercado todo dia, Marcelo. Né? Vivendo o mercado todo dia, observando o mercado, apanhando do mercado, enfim, vivendo o mercado todo dia. Que aí vai de acordo com a resposta do Batatinha. Viver o mercado na parte da manhã, ao vivo, rever a tela, fazer replay de mercado para poder estudar. Tudo isso é muito importante. Latos, eu vejo que logo após o mercado abrir, o mercado foi em uma direção, você entra e tem a impressão que você segura mais o trade. Faz sentido? Depende. Depende qual foi o contexto do dia. Geralmente eu espero, Vander, não que eu não entre antes, em alguns momentos quando eu sinta a confiança, mas geralmente eu espero o mercado uns 5 minutinhos para ele tomar o rumo dele, e aí sim eu determino se aquele dia pode ser, se eu posso segurar mais uma posição, se eu vou girar mais o mercado. Tudo depende de como foi o pré-mercado, que é o panorama que eu chamo. Tá? Então depende muito, não dá para colocar isso como uma verdade. Latos, na sua família, você é o único que vive de mercado? Sim, Marlon. Até porque por um bom período da minha vida, a minha família me criticou muito, né? Achava que eu nunca ia dar certo no mercado financeiro, irmão, tudo. E então, meio que eu me desgarrei, acreditei no meu sonho e segui, tá? Então, por isso que eu fui o único que acabou fazendo acontecer isso na minha vida, tá? Então, sou o único sim da família. Hoje em dia até eles têm interesse e tudo, mas assim, não tem a disposição que eu tive para passar por tudo que eu passei, né?
Deixa eu ver aqui. Latos, qual valor recomenda ter na conta Day Trade para operar 2 contratos do mini dólar? 5 mil é um bom valor? Ô Laércio, para você operar 2 mini contratos, sabendo o que fazer, com gerenciamento de risco, tudo, você não precisa mais que R$ 200 na corretora, Laércio. 5 mil reais é muito. Sabe por que 5 mil reais é muito, Laércio? Porque quando o mercado vir contra você, você vai usar toda essa margem que você tem. Porque 5 mil reais você consegue ter mais do que 2 contratos. Né? Hoje em dia a margem gira aí em torno de R$ 100, até menos, na modal até menos que isso. Tá? Então 5 mil reais na conta é um risco. A hora que o mercado te testar, se você tiver 5 mil reais na conta, você corre risco de perder com certeza esses 5 mil reais no dia. Tá? Então tem que tomar cuidado, não vejo sentido. Tá? Coisa de R$ 200 é o suficiente, na minha opinião, Laércio, para começar com 2 mini contratos. Tá? Fala Lato, meu caro, você prefere operar no dólar ou no S&P? Qual você mais indica? Olha, eu gosto dos dois. Né? Eu gosto dos dois. Eu tenho um amor incondicional pelo dólar, porque tudo que eu construí na minha vida foi no dólar. O S&P veio depois a nível financeiro. Né? Mas cada um tem uma dinâmica. Né? O dólar exige um certo conhecimento e uma certa dinâmica, o S&P com um certo conhecimento e outra dinâmica. Até porque um é tela aberta, outro tela fechada. Lembrando, tela aberta eu consigo ver os players que estão atuando. Tela fechada eu não consigo ver os players que estão atuando. Então a forma de analisar o mercado via fluxo é outra. Tá? Mas eu sou apaixonado pelos dois, viu? O que aconselha para quem trabalha no horário da bolsa e quer operar? Olha, Marcelo, eu passei por muitos anos isso, né? Eu trabalhava e operava e estudava, então o que acontece? Eu sempre tento, né? Eu sempre tentei tirar pelo menos a primeira hora do dia para poder operar. Né? Se eu não conseguia, o que eu fazia? Tentava estudar o mercado depois, deixava muitas vezes a tela gravando do dia em casa para depois à noite estudar, porque na minha época não tinha simulador, hoje em dia tem simulador e replay. Né? Na minha época não tinha, então eu tinha que gravar a tela e estudar a tela muitas vezes. Mas assim, quem quer faz, Marcelão. Quem não quer dá desculpa. Tá? Então, damos um jeito. Claro que não é ideal, né? A gente queria pelo menos vivenciar a parte do mercado, mas muitas vezes não tem o que fazer, tá? Então, mas dá, Marcelão, dá sim, viu? Hoje em dia, o que eu indico para o pessoal, para os alunos que trabalham de dia e não conseguem acompanhar o mercado ao vivo? Os acompanhamentos diários que acontecem durante a manhã toda, eu narrando o mercado, comentando o que acontece, fica gravado. Aí o que os alunos fazem? Pega essa gravação, sincroniza com o replay, né, e estuda à noite como se estivesse com o mercado ao vivo de manhã. Tá? Então é uma ótima alternativa para quem trabalha em horário comercial e não consegue acompanhar o mercado. Né? Às vezes a empresa não deixa atuar no mercado, é bloqueado e tudo. Tá? Então isso é bem interessante. Boa noite, Latos. Estudo já há um bom tempo o leilão e notei que o mini não funciona tão bem quanto no cheio. O que acha de entrar no leilão no cheio e operar o mini? Eu acho ótimo, Ricardo. Né? Tanto é que assim, para quem sabe operar leilão, vocês vão perceber que o leilão é muito mais interessante operar no cheio e muito menos errático. Né? O mini é errático operar leilão no mini. Operar leilão no cheio, para quem sabe, ou que operar eu ensino isso, né? Para quem sabe operar no cheio, é sim uma ótima alternativa operar no cheio, até porque isso te dá gordura e tranquilidade para passar pelo processo de aprendizado, Ricardo, sem ficar naquela pressão de ter que tirar dinheiro do mercado. Né? Então acho que isso é bem legal. Né? Lato, operar dólar é no Profit, né? Já operar S&P, qual plataforma indica? Olha, eu uso o NinjaTrader, tá? Aqui no Brasil eu uso o Profit, é a minha plataforma que eu uso aqui, e para operar nos Estados Unidos eu uso o NinjaTrader. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tô com a boca até seca aqui, peraí. Cadê as perguntas aqui? Lato, como você administra seu stop de ganho? Qual momento, qual valor, qual o melhor parâmetro? Então, Fernando, pensa assim. Eu, por padrão, né, meu stop aceitável, máximo no dia são 3 pontos. No dia não, na operação, tá? São 3 pontos.
Mas não é porque dizer que eu tenho esse stop de 3 pontos que eu tenho que estopar só estopo quando chegar nos 3 pontos. Tudo depende. Se eu entrei na operação e na hora a operação veio contra, quer dizer que eu estou errado. Né? E muitas vezes o que eu faço? Eu estopo a operação com meio ponto, 1 ponto, sendo que o meu limite máximo é 3 pontos. O mercado atual que a gente está vivendo, Fernando, ele está muito volátil. Tá? Se você estopar com meio ponto, 1 ponto, você está jogando dinheiro fora porque às vezes o mercado oscila e vai a seu favor. Então tudo depende da confiança que você tem. Né? Mas assim, meu stop máximo por operação é 3 pontos. Meu, passou de 3 pontos, o mercado está gritando na sua cara que você está errado, e aí você não aceita, aí é quando geralmente você entra em pitfall, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Boa noite, Latos. O ideal então é controlar as perdas, pois os ganhos será apenas consequência de um trabalho bem feito. Mas com toda certeza, ô Rafael, quando você aprender a perder, pensa assim, toda vez que você estopa uma operação rápida, Rafael, que você aceita que você errou naquela operação, você fica livre, né? Você fica livre para analisar o que está acontecendo. Quando você está numa operação e segurando essa operação contra porque você não aceita estopar, você está perdendo o mercado todo passando na sua cara. Por quê? Você só está procurando indícios para que você esteja certo de estar segurando aquela operação. Tá? Então, o Lombardi fala uma coisa muito importante e é isso, né? Stop, ele fere a alma, mas protege o bolso. Tá? Acho que isso é muito importante, né? E então acho que tem que tomar muito cuidado. Acho que tem que tomar muito cuidado quanto a isso, tá? Muito cuidado. Lato, você opera a discrepância de preço no leilão de abertura do dólar quando o preço compra tem uma diferença relevante entre o comprador e o vendedor? Não, muito mais que isso, Paulo. Muito mais que isso. Só isso não é motivo para você operar leilão, tá bom? Latos, quais são as suas recomendações para o psicológico de quem opera a longo prazo? O Frederico, é muito mais fácil, né? Muito mais fácil, eu não gosto da palavra fácil quando a gente pensa em mercado financeiro, mas é muito mais simples quando você tem um objetivo um pouco mais de longo prazo, né? Meses e tudo mais. Por quê? Você consegue analisar mais o cenário, você consegue saber o seu prazo de estar certo ou errado não é em segundos, né? Em dias, semanas. Então, eu acho que operar a longo prazo, né? Geralmente quem tem carteira de ações, tudo, é muito mais tranquilo, né? Então aí vem a questão de você saber, sim, o contexto, está dentro do contexto, saber os fundamentos daquele ativo que você decidiu carregar a longo prazo. Acho que isso é muito importante. Ou seja, informação é sempre importante, viu, Frederico? Alguém perguntou sobre visualização, né? Já respondo sobre isso. Boa noite, Latos. Para quem está iniciando no mercado, é bom começar pelo mini contrato de dólar? O Debson, é sim interessante começar pelo mini contrato de dólar, né? Mas antes de começar pelo mini contrato de dólar, você precisa saber o que fazer. Né? Você precisa saber o que fazer. E para isso você tem que buscar conhecimento, tá? Mas sim, tem que começar no mini contrato. Não importa quanto dinheiro você tem que começar no mini contrato. Martinho, sou iniciante e levei uns 20 stops no dólar e agora não consigo operar dólar e fico operando no replay. E acerto muito, mas não tenho coragem de entrar. O que fazer? Ô, Martinho, pensa assim, tenho certeza que você levou esses 20 stops no dólar sem saber o que fazer. Sem saber o que você estava fazendo e aí você percebeu que machuca. Quando você percebe que machuca, né, você fica, é aquela velha frase, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha. Né? Então o que acontece? Vou dar um conselho para você e que esse conselho serve para todo mundo. Busca conhecimento, busca entender como o mercado funciona, né? E isso vai te dar segurança. Porque assim, o que fazer, quando fazer e como fazer, você só vai ter confiança no mercado se você saber fazer. Né? E para isso você precisa buscar conhecimento. E assim, aí entra aquela bobagem que o pessoal fala, não pode fazer curso. Desculpa, meu amigo. Você tem que fazer, você tem que buscar. Se você quer ter uma profissão, você tem que buscar e ir atrás de quem já tem aquela profissão, já faz aquilo que você quer fazer e aprender com essa pessoa. Tá? Então isso é muito importante. Então buscar conhecimento, Martinho, é a melhor coisa que você faz para você e se de fato você quer o mercado financeiro para sua vida. Tá? Se não quer, aí é outra coisa. Tá? E assim, por que você dá certo no replay ou no simulador? Porque não tem nada envolvido, Martinho.
Você tá operando literalmente, sabe, sem peso de emoção, sem peso financeiro. Né? Você sabe que dando certo ou dando errado não vai mudar a sua vida. Marlon, Lato, você chorava muito quando está. Puta que eu pariu, ô Marlon. Quantas vezes chorar na frente da tela, deitar na cama em posição fetal e querer que aquele dia acabasse, que o dia seguinte chegasse, eu acordasse tudo aquilo tivesse sido um sonho. Puta, meu. Já passei por cada coisa que vocês não têm noção, né? Mas assim, aí entra, Marlon, o quanto você acredita no seu sonho, o quanto você quer isso para sua vida, tá? Então eu acho que isso é bem importante, tá? Bem importante mesmo. Mas já chorei muito, já passei por tudo e não me arrependo de nada. Acho que tudo isso serviu para eu amadurecer, entender o que é o mercado e como a coisa funciona, tá? Eu falei para vocês que eu tinha uma surpresa pro final, né? E a surpresa são duas surpresas, tá? A primeira delas que na quarta-feira vocês vão receber um outro e-mail, tá? E esse e-mail vai ter mais duas telas operacionais para vocês estudarem, tá bom? Então não vai ser uma tela operacional, vai ser duas telas operacionais para vocês estudarem, tá? Então quem está cadastrado vai receber na quarta-feira um e-mail com duas telas operacionais, com vários exemplos, eu operando ao vivo mesmo, com o mercado acontecendo e narrando o que está acontecendo para vocês usarem como estudo e entenderem cada vez mais o que eu faço, o que eu penso, qual a minha atitude, desde a abertura do mercado, desde o leilão, tudo, até a hora que eu bato minha meta e o que eu faço depois que eu bato a minha meta, tá? Então, a primeira surpresa é isso, vocês vão receber na quarta-feira um e-mail com duas telas operacionais, né, para vocês verem mais e mais eu operando, mais e mais para vocês estudarem como eu penso, meu comportamento, minha atitude, tá? Acho que isso é muito importante, tá? Gostaram ou não? Gostaram da surpresa ou não? Tá? Detalhe, tem que estar cadastrado. Então quem não está cadastrado, pessoal, se cadastra para poder receber o e-mail, tá bom? E até mesmo para rever as aulas anteriores, tá? Acho que isso é muito importante. É mais uma forma de ter prática, tá? Então, dá like aí quem gostou, né? No mínimo, né, pessoal? Pô, a gente tá 8 semanas junto aí, já tá ficando cada vez mais próximo aí. No mínimo dá um like aí para perceber que vocês gostaram mesmo, que foi importante para isso, tá? E outra coisa importante, essa também é super legal. A gente vai ter uma aula bônus, tá? O pessoal da Modal ficou me enchendo o saco aí, né, para fazer mais coisas. E nessa aula bônus, tem uma mega surpresa nessa aula bônus aí, a nível de operacional, a nível do que eu faço e o quanto é importante para mim, tá? Então, semana que vem a gente tem mais uma aula, né? Vão me aguentar mais uma semana, né? Não sei se vocês aguentam, vocês estão curtindo, mas semana que vem tem mais uma aula, tá? Tem uma aula bônus, no qual eu vou ensinar para vocês algumas coisas muito específicas aí do que eu faço no dia a dia, tá? Então, acho que isso é bem interessante, tá? Então, já se preparem que hoje era a última aula, não vai ser mais, tá? Então a gente tem uma aula surpresa, uma aula bônus na semana que vem, que é dia 15. Então vai dar pra gente vivenciar mais um pouquinho, né? Fazer mais algumas coisas juntos aí, certo? Bom, é isso, pessoal. Eu acho que espero que vocês tenham curtido mais uma vez aqui a aula. São 8 semanas junto aí, bastante coisa, né? Dá pra ver bastante coisa. Na semana que vem a gente tem mais uma aula bônus. Não esquece que na quarta-feira vocês vão receber um e-mail com mais duas telas operacionais para vocês verem operando, narrando o mercado e verem o quanto é possível, né? Não sem esforço, mas o quanto é possível essa profissão para todos, né? Para todos que estão dispostos, né? Dispostos aí a se dedicarem a essa profissão, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez aí por estarem junto aí. Não esquece de se cadastrar, não esquece de dar like aí, né? Dá like aí para mostrar que vocês gostaram, que foi útil para vocês isso aí.
né? Afinal, a gente está aí 8 semanas juntos aí, tá? Então espero que vocês tenham curtido, espero que continuem curtindo e espero vocês semana que vem, na segunda-feira que vem aí pra gente, nessa aula bônus aí, que eu acho que vocês vão surpreender. Vocês surpreenderam bastante ao longo do curso aí, vão surpreender bastante também na aula bônus final da semana que vem, tá bom? E não esquece, se cadastra que quarta-feira vocês vão receber um e-mail com mais 2 telas operacionais, certo? Claro que é do mercado atual, né, João? Vou colocar a tela de que mercado, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Uma ótima noite para vocês aí, um excelente descanso, uma excelente semana para vocês aí. E obrigado mais vez. E detalhe, pessoal, deixo mais uma vez o convite para vocês para participarem da reunião matinal no Instagram @latos, né? A gente faz todo dia. É uma reunião muito legal, prepara bastante o pessoal para o dia e vai, né, e vai nutrindo todo mundo de informação e cada vez entendendo mais o que pode ou não acontecer no dia, né? Acho que estar informado para começar no mercado é sempre muito importante, tá? Então não esquece, no @latos lá, tá bom? Ótima noite para vocês, pessoal. Até amanhã cedo no @latos lá, no Instagram.